de volta ao programa Dinâmica do Direito. Aqui a temática sobre paternidade socioafetiva. Nos blogs anteriores, Dr. Pascoal Júnior, advogado, tem nos ajudado a entender a questão que vai além da questão biológica, de ser apenas um progenitor. Mas agora os tribunais reconhecem que o afeto, a afinidade, também geraria obrigações, deveres. Doutor Pascoal Júnior, agora vamos tratar, acho que o pessoal de casa vai poder, com mais clareza, a partir dos exemplos práticos. Pensão alimentícia. Essa criança agora, ela tem, no caso, um pai biológico, mas também foi reconhecido uma paternidade socioafetiva com o padrasto. Há um rompimento da relação com o padrasto e a mãe, ela pode demandar pensão alimentícia contra os dois, contra o pai biológico, ou somente contra o pai socioafetivo, contra os dois. Como é que funcionaria? Considerando que nossa Constituição ela traz ela traz a questão da isonomia, da igualdade, então ela veda qualquer discriminação. Seja pai biológico, seja pai afetivo, existem os mesmos direitos e aí as mesmas obrigações. Porque se eu disse, em declaração de vontade, por amor, por afeto, eu disse que queria reconhecer aquela criança como filho ou como filha, a partir daí eu devo assumir minhas palavras, meus atos, né? Eu devo assumi-la como filha. E ter um filho não é só você ter, é você educar, é você prover, é orientar, dando-lhe saúde, educação, dando moradia. Então, assim, essa questão da pensão alimentícia é completamente legítima, tanto para o pai biológico, tanto quanto o pai socioafetivo. Não só a questão da pensão, eu vou além, a questão da herança também é um direito que é garantido. Por quê? É como eu coloquei, na medida é um ato de declaração voluntário, tá entendendo? Eu declaro que eu quero. Então, não posso declarar que eu quero e não assumir o ônus daquilo. Então, assim, é legítimo, sim, é legítimo. Deve ser, a partir do princípio da isonomia, da igualdade. Doutor Pascoal, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu estou entendendo nas suas falas, o pai socioafetivo teria feito alguma declaração, além do carinho, ele tem que impulsionar, ou a própria mãe pode pedir para que isso seja reconhecido, que a paternidade socioafetiva dele seja a revelia do mesmo. Não, seria uma declaração dele. De boa vontade? Sim, afinal de contas ele vai estar assumindo uma situação. Ele tem que declarar que eu quero, ele não é obrigado. Não é obrigado. Porém, existem requisitos, como mais à frente vamos ainda falar, o que é que ocorre? É um ato de declaração de vontade. Hoje, a nossa legislação, ela prevê muito, ela nos outorga muito essa liberdade. Voltando para a questão do casamento, fugindo da questão, é tão bom conversar, porque outras situações, vamos trazer um exemplo do divórcio. Me permita fugir, mas hoje um casal é casado no civil, tá entendendo? Um cidadão pode, o marido ou a mulher está insatisfeita com a relação, pode contratar um escritório de advocacia, contratar um advogado, demandar judicialmente e pedir que seja, um ato de declaração de vontade, e demandar até em sede liminar o divórcio. Sem autorização, ninguém precisa mais de autorização para essa questão do divórcio. É uma declaração de vontade. Então, assim, a questão da paternidade é uma declaração de vontade. Na medida em que ele declara, ele vai, reconhece, inclusive em cartório, mas ele assume também, a partir de doravante, a partir de então, todos os ônus dessa declaração afirmada por ele. Entendo. No nosso dia a dia, doutor, a gente pega situações. Antigamente havia aquela questão de pegar para criar. Olha o que acontecia. Hoje em dia já é mais escasso, não acontece tanto. Mas zona rural,
vinha para a cidade pegar uma mocinha para criar, para me ajudar em casa. Aquela mocinha não apenas era doméstica, mas ela começou a estudar. Eu comecei a prover a ela também, além do estudo, a questão de vestuário. Eu dei afeto a ela, os aniversários dela eu fiz. Então, somente em vida ele podia reconhecer esse vínculo, ou pós-morte ela poderia dizer para o judiciário, eu não era empregada doméstica dele. Ele era meu pai, ela era minha mãe, ela me proveu. É bem complexo isso. Pode ser levado ao judiciário e pedir herança? Tudo pode ser levado ao judiciário. Né? Tudo pode ser levado ao judiciário. Uma paternidade socioafetiva nesses casos. Na situação em comento, eu não sei se conseguiria, porque existem requisitos, quais sejam a questão da publicidade daquela relação enquanto pai e filho, mãe e filha. Se ele tinha uma secretária em casa, que ele tinha muito carinho, que ele queria compensá-la, tá entendendo? É uma coisa. Mas se ele queria reconhecê-la enquanto filha, é outra coisa. Tá entendendo? Então, assim, é muito complexo afirmar isso. Porque não só ter carinho da educação, como você colocou, pega uma criança do interior e traz para a cidade, para morar, para ajudar, que antigamente existia muito isso, né? E aí seria uma questão que seria protegida pelas normas da Justiça do Trabalho, ou seria uma relação que seria protegida pela relação familiar, né? Então, assim, cria disso. Agora, o norte, o ponto marco, o que vai diferenciar, o que vai separar qual bandeira vai defender essa relação é a intenção. Né? Não só o afeto, mas a intenção dele. Se a intenção era prestigiá-la, valorizá-la, incentivá-la ao estudo, ou se ele tinha mesmo ela como uma filha, se ele chegar nos cantos apresentando-a como filha, que isso também é um requisito que deve acontecer. Então, assim, isso é bem complexo a gente afirmar. Até porque, como eu digo, são situações e situações que ocorrem no dia a dia que os tribunais estão aí para decidirem, não é? Mas é muito complexo a gente chegar e afirmar que vai ser protegida pela relação familiar ou, se não, vai ser relegida pelas normas da nossa CLT. Então, cada caso tem que ser estudado especificamente. Cada caso, cada relação, né, é una. No caso, o judiciário iria participar também assistente social, psicólogo? Sim, o judiciário ele tem que prover todos os meios, né, necessários para instruir um processo. Ele está aí, está para apurar, contanto ele precisa ser provocado, né, a depender das situações que não sejam crimes, outras situações mais complexas, mas ele está para ser provocado. Na medida em que ele é provocado, as partes vão lá e, devido ao livre acesso da justiça, eles serão recebidos, o judiciário vai estar ali e vai instruir o processo, vai instruir a situação, vai ouvir vai ouvir a outra parte, ele vai ouvir testemunhas, tá certo? E ao final ele vai dar uma decisão, ele vai dizer o que realmente aquilo existia, se era uma relação protegida pela questão familiar ou protegida por uma questão da nossa CLT. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Pascoal Júnior a respeito de sua paternidade socioafetiva. No próximo bloco já vamos para as considerações finais, mas também vamos passear um pouquinho pelas decisões dos tribunais superiores. Então, sai daí, voltamos já.